Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal Pedro Rondinelli para meditarmos o Santo Evangelho. E a igreja nos fala hoje, através do evangelista São Mateus, capítulo 15, versículo do 21 ao 28, onde é intitulado A Fé Manifestada por uma Pagã. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: Despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhes então Jesus: Ó mulher, grande é tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o que a gente vê no Santo Evangelho de hoje é que vem nos falar de uma mulher de origem pagã, a cananeia, que há muitos dias ela vem perseguindo Jesus, gritando, pedindo socorro. Chega um certo momento que os seus discípulos não aguentam mais, de tão insuportável que estava, os gritos daquela mulher por Jesus. E vão até Jesus: Senhor, o Senhor não se importa, essa mulher ela nos persegue gritando, está nos perturbando. Quer que a gente vá lá e despeça ela, manda ela embora? E aí Jesus, vamos ver o que foi que Jesus respondeu. No versículo 24, Jesus responde-lhes: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quando os discípulos vêm até Jesus: Senhor, faz alguma coisa, essa mulher nos persegue com seu grito. E aí Jesus disse: Eu fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o Senhor tem uma missão específica. Primeiramente, o povo judeu. A palavra é dirigida a esse povo, na casa de Israel, as ovelhas perdidas. Mas a gente sabe que a fé é uma coisa muito linda, né? A fé, e principalmente quando se fala da fé de uma mãe. Aqui a gente vê no cenário, no contexto, do texto, uma mãe aflita que deixou em casa uma filha. Não se sabe como essa filha ficou, nas condições que ela ficou, mas a gente vê aqui que ela deixou uma filha doente. Segundo a palavra, de origem espiritual, estava atormentada por um demônio, possuída por um demônio. E esta mãe tem fé que Jesus é a solução, que Jesus é a cura. E ela enfrenta
todos os obstáculos que você pensar para alcançar essa graça. Primeiro, a caminhada. Depois, aparentemente, o silêncio de Deus. A indiferença de Deus. Já aconteceu isso com você? De você muitas vezes rezar, e você sentir que Deus está indiferente à sua dor, você sentir que Deus não está nem aí. Muitas vezes a sensação é essa, né? Muitas vezes você está aí pedindo a botar o filho por uma filha, como a Cananeia, e você vê um Jesus que você passa dias e dias, ou anos e anos, noites e noites, você reza, você ora, você chora, você pede e nada, a situação só parece se agravar. Era a situação dessa Cananeia. Ela vinha há dias ali e nada de resposta. Chega um certo ponto que eu disse: Senhor, faz alguma coisa. Despede, atende ela, dá o que ela quer, para que ela nos deixe de certa forma em paz. E a gente vê, meus irmãos, que em outra passagem, o Senhor falando da questão da oração, Ele diz para a gente ser insistente. E Ele nos dá até exemplo. Ele dá o exemplo da viúva, que ia pedir justiça a um juiz iníquo, que não respeitava os homens, nem temia Deus. Mas aquela viúva, quantas passadas ela deu àquele juiz, aquele fórum, para ter com aquele juiz, pedindo justiça de sua causa, e ele a ignorou por muito tempo. Depois ele não aguentou mais. Ele disse: se eu dar logo o que essa mulher quer, senão ela não deixa de me molestar. E aí Jesus disse, contando essa história, que assim nós devemos ser persistentes na oração. Em outra passagem, o Senhor nos conta o exemplo de um homem que, recebendo alguns amigos de viagem em sua casa, não tem o que lhe oferecer, e vai à casa de outro amigo para pedir pão. O amigo, por ser uma hora inadequada, já tarde, já está deitado ele, a esposa e seus filhos. Ele bate na porta e o homem responde lá dentro: quem é? Sou eu, fulano, teu amigo. O que é que você quer essa hora, rapaz? Rapaz, me desculpa, mas chegou lá um amigo meu e eu não tenho nada a oferecer, e eu vim aqui te pedir uns pães emprestados. Ah, rapaz, eu não vou me levantar uma hora dessa não. Eu já estou deitado, meus filhos, e caçou outro meio. Rapaz, mas não tem outro meio, o único meio é você, que é meu amigo. Não, mas eu não vou me levantar. E aquele homem bate de novo na porta. Rapaz, eu disse que eu estou deitado. Não, rapaz, e aí ele insiste. E aí fica no pé da porta insistindo. E aí o Senhor diz: ele não levantou por ser amigo para dar os pães, mas levantou para dar tantos pães quisesse aquele homem por conta da sua importunação. E o Senhor faz isso referente a gente importuná-lo com a oração, com a súplica, sermos perseverantes e persistentes. Então essa mulher, ela foi testada na fé, ela foi testada com o silêncio de Deus, mas a perseverança dela fez com que ela alcançasse a graça. Então a gente vê aqui, a mulher se aproxima e ela diz: Senhor, minha filha, ela está mal, ela é atormentada por um espírito mau. Me ajuda, me socorre. E aí, como já se não bastasse, tudo que aquela mulher veio passando de caminhada, do silêncio de Jesus, da aparente indiferença de Jesus, né? O Senhor, Ele gosta de fazer isso. A gente vê na barca lá com os discípulos, o mar enfurecido, e diz que Jesus dormia com um travesseiro na ponta da barca. Se viu, Deus não dorme. Como que uma barca está sendo agitada? Um monte de homens gritando e Jesus dormindo. Jesus estava silencioso ali, testando a fé daqueles homens. Então aqui a aparente indiferença de Jesus, Jesus extrai, cava no coração daquela mulher uma grande fé. E aí ela se aproxima e diz: Senhor, me ajuda, me socorre. E o Senhor diz: olha, não convém dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. O Senhor está dizendo: olha, mulher, eu tenho uma missão de ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, depois é que eu vou aos pagãos. É isso que o Senhor está dizendo. Ou seja, o povo de origem pagã eram tidos pelos judeus como cães,
como um povo que não tinha fé, um povo que não tinha sentimento para com Deus. No entanto, a gente vê aqui o contrário. Encontra-se mais fé nesta mulher do que em todo Israel. E quando Jesus diz essa palavra, na realidade Jesus está sondando no mais profundo do coração daquela mulher, trazendo para fora a grande fé que a movia. Não era somente uma questão que eu quero a cura. Ela tinha algo que a movia, a fé. Ela não tinha uma fé infantil, porque se ela tivesse uma fé infantil, ela teria voltado do primeiro momento em que Jesus silenciou por muitos dias em que aquela mulher vinha atrás. Ela poderia dizer, tantos dias que eu estou aqui, esse homem diz que é profeta, que é bom, que é justo, no entanto me ignora, vou-me embora. E poderia ter voltado sem a graça. Nesse momento em que ela se aproxima, que Jesus diz, olha mulher, não convém dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Se nesse momento ela tivesse se afinado, se milindrado com o Senhor e dissesse, você é lá de Deus, dizer uma palavra dessa a uma pobre mãe que está dias e dias sofrendo e chorando por uma filha que está em casa, atormentada, aprisionada pelo mal, e você vem me dizer isso, você é lá Deus, e tivesse virado as costas e voltado atrás, ela não teria alcançado a cura e a libertação de sua filha. Mas aquela mulher, além de ter uma grande fé, ela tinha um coração humilde e confiante. Senhor, eu quero nem que sejam as migalhas. Eu quero nem que sejam as migalhas que caem da mesa dos filhos. E aí Jesus diz, mulher, agora eu cheguei onde eu queria. Agora eu extraí do teu coração o que eu queria extrair. Agora eu trouxe para que todos aqui que estão em volta vejam que essa é a fé que eu busco encontrar em todo Israel. E aonde eu estou encontrando? Nos pagãos. Então muitas vezes a gente está numa caminhada de igreja e se acha aquelas pessoas que mais têm fé. Ou até infantilmente a gente muitas vezes acha que está vivendo uma caminhada perfeita para com Deus. No entanto, Deus não está preocupado com o que aparenta. Deus, ele cria situações para extrair lá de dentro o que realmente nos faz estar ali. Então Deus cria a situação para realmente extrair o coração daquela mulher, porque realmente ela está ali. Ela passou todas as etapas para alcançar a graça. Talvez eu e você não esteja nem passando a primeira etapa da caminhada. Talvez já tenha desistido. Aquela caminhada prolongada de oração por aquela intenção, talvez você já tenha desistido, dizendo, Deus não me escuta, Deus não está nem aí para a minha dor. Ele não é indiferente à nossa dor. Muitas vezes ele silencia. Muitas vezes ele quer aparentar indiferença, mas na realidade ele está cavando no nosso coração realmente se há fé suficiente para recebermos tal graça. Então a fé é o que move. É a fé que realiza a obra. Foi a fé no coração daquela mulher que liberou o poder de Deus. Quando ela diz isso, Senhor, ao menos os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas de seu dono. De imediato Jesus diz, mulher, vá em paz, tua filha está curada. Então que eu e você, irmãos, possamos perseverar. Não vamos desistir. Vamos continuar. O próprio Jesus disse, eu quero ser importunado por vocês. Eu quero que vocês batam, porque quem bate, vai ser aberto. Quem pede, vai receber. E quem busca, vai encontrar. Então não vamos desistir. Não vamos desistir de buscar o Senhor, buscar Deus, buscar a graça de Deus, buscar nos converter. Talvez você tenha se frustrado com você mesmo. Isso já aconteceu comigo. Isso pode estar acontecendo com você. A gente se frustrar com nós mesmos na nossa caminhada porque a gente queria ser perfeito e, no entanto, a gente se depara com a nossa imperfeição. O nosso humano é limitado, voltado e inclinado ao pecado. E a gente queria ser a pessoa mais agradável a Deus, a pessoa mais santa. No entanto, a gente muitas vezes faz tudo o contrário. Mas é preciso você perseverar, não desistir. Não desistir. O mérito não é para quem começa, mas para quem termina. Não pare no meio do caminho, continue firme,
Continue confiante. Essa cananeia perseverou, essa cananeia não desistiu, essa cananeia foi até se aproximar do Senhor. Quando ela esteve de junto do Senhor, ela disse: Senhor, a situação é essa, minha filha está morrendo, está sendo atormentada por um demônio, Senhor, salva minha filha. E aí, diante de um aparente não do Senhor, ela continua firme, crendo que Ele pode, Ele é bom e Ele quer fazer aquilo, Ele quer curar. Mas Ele precisa do mecanismo. E esse mecanismo se chama fé, precisa da fé no meu e no seu coração. Então, se o Senhor cavar o meu e o seu coração hoje, Ele vai encontrar uma fé assim que nem a da cananeia? Então tenhamos fé, meus irmãos. Vamos perseverar e, acima de tudo, não esqueçamos de pedir o principal. Vós pedis muitas coisas, diz o Senhor. No entanto, vós deveis pedir o Espírito Santo, porque é desejo do meu Pai dar o Espírito Santo. Então possamos pedir a graça do Espírito Santo que nos leva à santificação, nos leva à conversão do coração e à transformação de vida, porque é preciso que a minha e a sua vida ela seja transformada nessa caminhada. Se eu estou numa caminhada com Deus e a minha vida continua da mesma forma quando eu não estava caminhando com Deus, esta caminhada minha está errada. Nenhum daqueles que caminhou e se aproximou do Senhor e abriu o coração tiveram as suas vidas da mesma forma que chegaram, foram transformados. A vida foi transformada. Houve um processo de mudança radical no coração e na vida de cada um desses irmãos e irmãs que andaram próximo do Senhor. Então que eu e você também possamos pedir essa graça, de nos aproximar do Senhor e não esquecermos de bater na porta do coração de Deus, pedido principal: Senhor, dai-me a graça de me converter. Dai-me a graça de converter o meu coração. Dai-me a graça de ser melhor para Ti. Dai-me a graça de não ser uma pessoa como os fariseus da Tua época, Senhor, quando Tu caminhou, que caminhava, que estava nos cultos, que estava nos momentos, no entanto, vivia a hipocrisia, o fingimento, a falsidade, o coração endurecido, o coração insensível. Era Deus realizando os potentos, era Deus realizando os milagres, era Deus salvando as vidas. No entanto, eles, com ciúme, com milindro, com coisinhas, e não se abriram à presença de Deus. E assim perderam a graça, perderam o céu. Que eu e você, meu irmão, como a cananeia, possamos nos aproximar do Senhor, ainda que a motivação seja a cura de um filho, mas não esqueçamos o principal: Senhor, converte o meu coração, transforma a minha vida e me faz um homem, uma mulher mais santo, mais próximo de Ti, na vivência da Tua palavra, na vivência da Tua vontade. Aqui foi mais uma reflexão do Santo Evangelho com o missionário Pedro Rondinelli. Paz e bem, e até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Fica com Deus, que eu vou com Ele. Tchau, tchau.